bom, hein? Prefeito Sebastião Melo, do MDB, e a vice Betina Worm, do PL, tomaram posse ontem na Câmara de Vereadores aqui da capital. Inicialmente, a cerimônia estava prevista, estava marcada para a usina do gasômetro, que ficou sem luz em meio ao caos provocado pelo temporal que caiu no final da tarde aqui em Porto Alegre. A reportagem é do Ticiano Kessler. Reeleito com mais de 61% dos votos, Sebastião Melo, do MDB, foi empossado para o segundo mandato na capital gaúcha. A cerimônia oficial aconteceu na Câmara de Vereadores. O prefeito de Porto Alegre afirmou que se trata de um novo governo, mantendo acertos da primeira gestão e evoluindo. A proteção de cheias é um dos desafios, a educação, o plano diretor, o marco regulatório de saneamento, a inovação e tantos outros temas que nós vamos compartilhar com esta casa, porque ela tem a legitimidade para dizer sim, dizer não. Na mesma solenidade, também tomaram posse a vice-prefeita Betina Worm, do PL, e os 35 vereadores da capital. Apesar de a oposição ter conquistado mais 2 cadeiras e ter 12 vereadores, Sebastião Melo segue com maioria aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. Os 23 integrantes da base do governo são suficientes para a aprovação de boa parte dos projetos que serão encaminhados pela Prefeitura. A sessão de posse também confirmou a nova direção da Câmara de Porto Alegre. A vereadora comandante Nádia, do PL, é presidente em 2025 e pretende avançar em discussões como concessão do DEMAI e o Plano Diretor de Porto Alegre. Já está atrasado mais de 10 anos e que ele diz muito respeito aonde que nós queremos que a Porto Alegre chegue, aonde que vai ter empreendimento, sobre habitação. A oposição, formada por PT, PSOL e PCdoB, promete atuação forte. Nós temos hoje peso para, por exemplo, encaminhar CPIs, né? Comissões parlamentares de inquérito, que é um instrumento importante. Bom, já estou aqui com o meu querido amigo, comentarista de política do Grupo Band RS e também de economia, Guilherme Macalós. Vamos falar um pouquinho antes, né? Antes da polêmica fala do prefeito, vamos falar sobre a composição da Câmara. Na última entrevista, vereadora recém-possada, que faz parte da esquerda lá na Câmara, disse que com 12 integrantes já se pode dar início a uma comissão parlamentar de inquérito. A esquerda, ela cresceu das últimas eleições para cá? Ou você acha que vai acontecer o que aconteceu no primeiro mandato do prefeito reeleito Sebastião Melo, onde tudo que a prefeitura mandava, a Câmara engolia? Prazer estar aqui de novo, Mota. Feliz ano novo para ti. Para você também. Para o nosso público, para aqueles que nos acompanham na Band. E, bom, ontem a sessão foi um tanto quanto tumultuada. Teve gritaria, teve gente com cartaz, teve uma vereadora, a Atena, que ficou de costas para o prefeito. Achei excessivamente desrespeitoso. Não acho que seja adequado. É da democracia a oposição, mas aquele é um ato oficial, institucional, entre legislativo e executivo. Fazer oposição não é se permitir a galhofa, e me parece que foi o caso aqui em específico. Uma tentativa assim de aparecer num gesto que não acho que case com a ocasião. É possível fazer oposição de outra forma. A esquerda cresceu simbolicamente na Câmara de Vereadores. Ela vai ter facilidade, por exemplo, na proposição de CPIs, como foi mencionado, mas isso não significa que o Melo não tenha facilidades. Eu acho que continua muito tranquila a governabilidade e ele tende a aprovar os projetos, principalmente aqueles que são mais polêmicos, como, por exemplo, a eventual concessão do DEMAI. Inclusive, isso está certo, né? Não vai encontrar nenhuma dificuldade. Concessão, quando a gente fala, é a privatização, né? Não, é diferente. É diferente? Então me explica. A privatização é a venda do ativo. A concessão é a terceirização, se entrega para uma determinada empresa que vai exercer a administração daquilo por um período. Ao fim daquele período, ou se renova o contrato, ou a iniciativa privada devolve para o setor público. Ah, entendi. Não é como, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi vendida. A Embraer foi vendida. A Telebrás foi vendida. Rodovias são concedidas. Entendi. Entendeu?
A responsabilidade máxima ainda continua sendo do município. Contrato fiscalizado pelas agências reguladoras. Que nesse país a gente sabe que tem vários problemas. Tem vários problemas, as chamadas agências reguladoras. Elas existem, é igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas não vê a atuação, né? Não vê nem a cabeça de bacalhau, nem a atuação dessas agências reguladoras. Enquanto eu e o Macalossi falamos, se quiser colocar, por gentileza, as imagens da posse de ontem, eu agradeceria. Isso, ó, né? As imagens, eu até peço desculpas à vice-prefeita aqui de Porto Alegre, porque eu sinceramente não a conheço pessoalmente, a respeito, porque foi eleita juntamente com o prefeito Sebastião Melo de forma democrática, então não tenho nada pessoalmente contra ela, nem espero que ela faça uma boa gestão como vice-prefeita e que assuma a prefeitura quando houver a necessidade, mas até desculpe aí pela pronúncia errada do sobrenome, Bettina Worm e não Worm, conforme eu mencionei. Bom, vamos para o ponto mais polêmico. No discurso de posse, o prefeito reeleito causou polêmica ao falar sobre liberdade de expressão e ditadura. São duas coisas que não combinam em hipótese alguma, né? Roda o trecho aí. Porque para mim, forjado na luta popular, forjado na luta democrática e na luta advocatícia, a liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Mas eu também quero que aquele que defenda o comunismo, o socialismo, dizendo que não acredita na democracia liberal, ele não pode ser processado, porque isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor maior. E a liberdade de expressão, ela me dá condições até de falar as besteiras que eu quero falar, e a legislação infraconstitucional, quando você faz isso, tem remédio para isso. Tem toda a razão, falou besteira. Bom, mas vamos à palavra do nosso comentarista Guilherme Macalossi. Como é que você analisa esta fala que está sendo muito discutida, debatida desde ontem nas redes sociais e também por alguns veículos de comunicação como o nosso? Vamos lá. Eu considero a fala equivocada. Eu não tenho a mesma visão que o prefeito em relação a essa matéria. Ainda que o prefeito possa externar uma posição em relação a isso. Não é incomum no mundo esse debate dos limites da liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, vou pegar aqui a maior democracia do mundo. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é irrestrita. De tal forma que mesmo os inimigos da democracia têm a possibilidade de defender as suas teses nas ruas. A Europa tem uma visão muito distinta. A liberdade de expressão ela é restringida. Não que se limite o debate público, mas há uma divisão mais clara entre o que é, por exemplo, uma opinião e o que é um crime. O Brasil, na sua legislação, tem uma posição muito mais próxima da Europa do que dos Estados Unidos. E o prefeito errou, inclusive, do ponto de vista legislativo. Porque o artigo 286 do Código Penal estabelece que a incitação a golpe, a animosidade, a expressão usada pelo Código Penal, a incitação à animosidade das Forças Armadas contra a sociedade ou as instituições é crime. Está no Código Penal. Não é matéria de opinião, é uma matéria de fato. E nós temos que analisar as consequências da ideia que o prefeito defende. Então vamos lá, vamos pegar o que ele disse. Ele disse que uma pessoa que sobe à tribuna da Câmara de Vereadores para defender a ditadura militar ou o comunismo, que seria a ditadura do proletariado, não deveria ser punido por isso. Então, pela lógica, se deduz que ele defende a possibilidade de um parlamentar qualquer subir à tribuna e defender um regime ditatorial, é isso? Poderia um... É isso que todos nós entendemos. Poderia um vereador subir à tribuna da Câmara e defender o nazismo?
Pois é. Ainda que o nazismo seja uma teoria racista que leva à perseguição de grupos minoritários da sociedade. Eu acho que há um erro conceitual aí do prefeito Melo. E vejam, eu estou discordando do prefeito. Há um erro conceitual, nascido nessa corrente de pensamento, que defende a liberdade de expressão de forma irrestrita, que não mede as consequências daquilo que eventualmente é dito, e ainda mais por uma autoridade. Uma autoridade não é um cidadão comum. Uma autoridade, um parlamentar é uma autoridade, tem uma responsabilidade. E ele pode ser o indutor ou ele pode ser o fomentador de uma determinada tese que, se popularizada, pode levar a consequência a terceiros. Quando eu defendo dentro de um poder legislativo, ou seja, de um poder de uma democracia, que se anule a democracia, eu estou querendo impor a terceiros restrições. Então isso não é uma opinião, isso é um crime. Você não pode simplesmente utilizar a sua posição conferida pela democracia para tentar destruí-la. Então eu não concordo com o prefeito, eu acho perigosa esta ideia. Inclusive, dentro do mundo das democracias liberais, nesse debate, há quem ache que, e isso é inclusive alvo de teoria, há quem ache que no debate das ideias, as ideias boas acabam prevalecendo, e por isso você não precisa, né, estabelecer restrições, como, por exemplo, a defesa do nazismo, ou da ditadura, ou de qualquer regime que o valha, que não seja democrático. Só que o problema, Mota, é que a história mostra que ideias ruins também se popularizam. Vamos lembrar, o nazismo na Alemanha dos anos 30 não venceu por força de um golpe. O nazismo foi eleito. E de dentro da democracia destruiu a República de Weimar e instaurou um regime que perseguiu. Eu não estou dizendo que é o caso de Porto Alegre, não estou querendo comparar. Eu estou dizendo o perigo da defesa de certas ideias sem considerar o que nós conhecemos da história e sem considerar as consequências. Tem um livro famoso chamado Ideias Têm Consequências. Pois bem, eu estou apontando algumas consequências desta teoria que ontem o prefeito defendeu. E eu achei, assim, você falou para agradar. Jogou para a plateia. Jogou para a plateia. É a expressão mais utilizada. Pode até ter feito isso, mas com um tanto quanto deslocado. Porque se imagina que no discurso de posse de um prefeito ele vai falar da vida, da cidade, do cotidiano. Ele poderia ter falado, inclusive, eu não sei se cronologicamente já estava chovendo na hora da posse, mas que vivemos numa cidade que não está preparada para uma garoa. Muito menos para um temporal como ontem. Mais uma vez escancarou, né, que a canalização está toda entupida, que as casas de bomba não estão funcionando, ou seja, tudo que aconteceu no mês de maio do ano passado não serviu de absolutamente nada para a Prefeitura de Porto Alegre. Esse debate sobre liberdade de expressão não ajuda a resolver esses problemas. O prefeito, exatamente, na minha avaliação, deveria ter centrado seu discurso na missão dele, que foi conferida pelas urnas, a de reconstrução da cidade. E ontem acabou ocorrendo mais uma chuva, com mais problemas, inclusive no local em que se realizaria uma cerimônia lá na usina do gasômetro, posterior à posse, ela acabou não se concluindo, vai ficar para outro dia. Nós temos que nos ater às necessidades dos municípios e evitar a nacionalização dos assuntos, como aconteceu durante a posse, porque eles não ajudam a resolver muito pelo contrário, a zeladoria da cidade, os muito problemas cotidianos. Agora, também é importante dizer o seguinte, eu discordo do prefeito, eu não concordo com a visão que o prefeito tem, mas o prefeito tem o direito de ter essa posição. Sim, faz parte da democracia. Parece que vai haver aí um pedido, não sei de qual partido, da oposição vai tentar judicializar a coisa. Bancada do PT, se eu não me engano, atribuindo ao Melo um crime. O prefeito Sebastião Melo não cometeu crime nenhum. Você pode concordar, e tem gente que concorda, e você pode discordar do prefeito. Ele, na minha avaliação, deu uma opinião que eu acho que é errada e eu acho que tem consequências perigosas. Mas ele não cometeu o crime. Eu acho que isso é importante. Ele não defendeu uma ditadura. Ele disse que, eventualmente, se pode permitir, no debate público, sim, que pessoas defendam a ditadura. Foi isso que ele disse. A gente tem que ter também honestidade intelectual para fazer o debate.
Eu não concordo com o prefeito, mas ele tem o direito de ter essa opinião. A sua análise técnica foi perfeita, como sempre, inclusive já repercutindo no Zap aqui, tá vendo o QR Code no canto inferior direito da tela? Aponte a câmera do seu celular, já abre direto no Zap. Não esqueça de salvar o nosso número do Zap na sua agenda do celular, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde, porque só... eu concordo com essa mensagem que chegou aqui do Vladimir de Canoas, eu vou ler, tá? Mas já de antemão, sendo ditadura de direita ou de esquerda, e a gente sabe muito bem o que acontece na Venezuela, em Cuba, eu sou completamente contrário a isso. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura, seja, repito, de direita, de esquerda, de centro, não interessa. Então, ó, ele diz mais ou menos isso, ó, porque só fala da ditadura, pois o comunismo e o socialismo são os piores regimes. Esses sim censuram tudo, é verdade. Não defendo nenhum desses regimes, nem ditadura militar, mas não tomo partido quando se trata de censura. Aliás, sou contra a censura em qualquer esfera da sociedade. Foi o que entendi da fala do prefeito Melo, e eu estou reforçando aqui o Vladimir de Canoas. Mas eu quero só colocar nos seguintes termos para o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Vladimir, a gente tem que diferenciar o que é uma opinião do que é uma incitação ao crime. Quando o sujeito vai à tribuna do Congresso Nacional e diz: eu quero a volta da ditadura, nós temos que fazer alguma coisa, temos que ter um AI-5. O que ele está dando? Uma opinião ou ele está incitando que alguém dentro das Forças Armadas dê um golpe? A incitação é crime, é importante. Incitação à violência é crime, incitação ao golpe de Estado é crime, isso é crime. Não é uma opinião. Opinião é como o Melo fez, ele deu uma opinião. Polêmica, ele não defendeu, mas faz parte. Ele não defendeu que se tome uma medida drástica, até porque o Melo tem uma trajetória política que nasce da oposição à ditadura, no MDB. Eu sei que o Melo não é a favor de ditadura nenhuma, mas ele defende um posicionamento de liberdade de expressão que eu, particularmente, acho que pode ter consequências negativas. É só uma questão de discordância. Perfeito. Agora, opinião é uma coisa, prática de crime é outra. E, no mais das vezes, nesse debate, se confunde uma coisa com a outra. Ó, o Alberto Reck, professor e vereador em Santa Cruz do Sul, parabéns, Mota, pela postura republicana. Na verdade, a gente está debatendo, eu acho que o que foi, né, o mais polêmico da posse. Além do local da posse que foi modificado, né, que era para acontecer na usina do gasômetro, e choveu mais do lado de dentro do que do lado de fora, além da falta de luz também, né, essa fala do prefeito Melo, que abriu um debate desde ontem, né. Então, muito obrigado aí ao professor e vereador em Santa Cruz, o Alberto Reck. Boa tarde, Mota. Tchê, nós de direita entendemos a fala do prefeito Melo, mas vocês de esquerda não entra nessa. Para com isso. Adoram distorcer as falas, fazem mimimi. Inclusive, mimimi é uma expressão muito utilizada pelas duas partes, né? Tanto de direita como de esquerda adoram essa expressão mimimi. Eu prefiro viver em uma ditadura. Já passei por ditadura nos anos 70 e tínhamos mais segurança e comida na mesa. Na verdade, você não tinha informação, né? Sobre a pobreza, né? Não é verdade? Quem é o nome? Não tem a pessoa aqui que escreveu. Na verdade, quem acha que durante o regime militar tudo era maravilha, não tinha violência, não tinha pobreza, é que não sabia porque não podia noticiar, porque não havia liberdade de expressão. Mas eu prefiro comer merda do que viver sob um regime ditatorial. Com certeza. Mota, importante destacar, tá? Muito se fala sobre a bonança, sobre o chamado milagre econômico brasileiro durante o regime militar. O que nós tivemos através da ação do regime militar foi uma consequência pesadíssima sobre a inflação brasileira no início dos anos 80. Verdade. A inflação do início dos anos 80 é consequência direta das escolhas do regime militar. E aqui uma coisa para os nossos telespectadores. Existe uma falsa sensação num regime ditatorial de que as coisas estão normalizadas, de que há segurança e de que você não tem corrupção. É claro, com a informação sendo restringida, como é que você vai ter quem aponte os desfeitos, os descaminhos, os desvios, ou mesmo aquilo que é praticado de violência pelo próprio Estado? Porque, por exemplo, na China, já que os nossos ouvintes mencionaram, na China, a ditadura é estatal, a violência é estatal, porque é exercida pela ditadura.
Assim como na Venezuela. Em Cuba. Os regimes autoritários, eles monopolizam a violência. Ela deixa de ser praticada por criminosos e passa a ser praticada por agentes de Estado. Então, você troca uma coisa por outra. Que é abominável. Bom, só para encerrar aqui, a Inês Goulart de Cachoeirinha disse que a análise do Macalossi foi perfeita. Obrigado. O plenário é sagrado e só para a verdade defendendo a democracia. Muito obrigado, Inês. Bom, deixa eu agradecer, Macalossi. Eu que agradeço. Muito obrigado, parabéns aí pela sua análise e que você tenha um 2025 maravilhoso também, tá? Você, equipe do Boa Tarde, a todos que nos acompanham, que nos prestigiam com a audiência aqui na Band TV. Valeu, muito obrigado, Macá. Obrigado, viu? Guilherme Macalossi.